Olá, eu sou o professor Enoque e este é o canal Direito ao Assunto. Sou professor no Centro Universitário FASEX, aqui na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. E esta é mais uma aula de Direito Processual 1. Na aula passada, nós concluímos a exposição sobre os sujeitos processuais. Então, falávamos das pessoas envolvidas no processo, aquelas que estão ali, desde o juiz, o autor, que é o Ministério Público, o réu, advogado, testemunhas, enfim, peritos. Falávamos de todas aquelas pessoas envolvidas no processo. Bom, concluída esta parte, vamos falar hoje de um outro assunto. Vamos iniciar jurisdição e competência. São dois assuntos importantes no estudo do processo penal. Primeiro vamos falar sobre jurisdição. O que é jurisdição? A palavra jurisdição vem do latim jurisdictio, que significa aquela prerrogativa de dizer o direito, de definir, de decidir. Bom, é exatamente isso que faz o Estado juiz, né? Naquela tripartição de poderes. O judiciário detém o poder, o direito de jurisdição. Bom, vamos esmiuçar um pouco esse conceito. Jurisdição, podemos dizer que é aquela função do Estado pela qual ele se substitui aos titulares de interesses em conflito para, de forma imparcial, buscar a pacificação do conflito que envolve aquelas partes, aquelas pessoas, e isso com justiça. Pois bem, essa pacificação ela é feita mediante a atuação da vontade do direito objetivo que rege o caso ali apresentado em concreto para ser solucionado. Então, duas pessoas entram em conflito acerca de uma determinada situação, e para que eles então não entrem ali num duelo e se matem um ou outro, o Estado vem e decide aquela situação por eles, né? Analisa e diz o direito, quem está aqui correto é fulano, o outro não. Então isso é jurisdição, né? E o Estado desempenha essa função sempre mediante o processo, né? Ele vai transitar por um processo, ouvir um lado, ouvir o outro, provas, enfim, ao final decidir. E ao decidir, então, ele expressa imperativamente o preceito, ou seja, a sentença. Ele dá a sentença, ele diz: é isso, o bem é de fulano, ou no caso penal, o réu é culpado, então condeno, ou não, absolvo. Então ele dá a sentença de forma imperativa. Ou então também o Estado atua fazendo com que o preceito que foi estabelecido na sentença seja então executado. Então, às vezes o juiz vai fazer com que a sentença se cumpra através do seu poder. Pois bem, para que isso então aconteça, para que essa jurisdição então aconteça, nós precisamos de três premissas básicas. Quais são elas? Primeiro, precisamos do órgão apropriado para exercer essa jurisdição. Então, quem é o órgão apropriado na organização do Estado Democrático de Direito? O Judiciário. Então, o Judiciário é o órgão constitucionalmente incumbido de fazer valer a jurisdição, de dizer o direito, de fazê-la cumprir, enfim. Então isso se dá através de quê? Dos juízes. Os juízes são juízes de direito, juízes federais, desembargadores, ministros, enfim. São aqueles que vão julgar os casos que serão levados
ao seu conhecimento. Segunda premissa, o contraditório regular. Contraditório é assegurar a parte que está sendo provocada naquela demanda judicial, para que ela então se defenda, ela mostre o outro lado. Então, no caso do direito penal, que é o nosso objeto de estudo, então o Ministério Público faz uma acusação a uma pessoa dizendo que ela cometeu um crime, então é dado a essa pessoa toda a prerrogativa, todas as oportunidades para que ela então exerça o contraditório, diga não fui eu, ou fui eu, mas não foi assim, ou foi dessa forma. Então ela terá toda a oportunidade, isso lhe será garantido. Então o contraditório coloca as partes em pé de igualdade. Isso então faz com que elas tenham o que sejam tratadas de forma igual, tenham direito igual de fala, ocupem um lugar igual no processo, e isso então se faz mediante esse contraditório regular. E a terceira premissa é um procedimento pré-estabelecido. Significa que a jurisdição ela vai acontecer dentro de um processo, e esse processo é um conjunto de atos, de situações que precisam acontecer, de elementos que precisam acontecer, e esses atos que vão conduzir a solução, ao entendimento do juiz, para ele dizer o direito lá ao final, esses atos devem estar pré-estabelecidos em lei. Então o processo ele já é conhecido das partes, porque ele está pré-estabelecido, estabelecido com antecedência. Bom, além dessas premissas, quais são então as características da jurisdição, essas características distintivas, características que a distinguem de outras funções? Primeiro, a unidade. A jurisdição é indivisível, é una. Então, o judiciário é um só, uma decisão de um juiz lá de Caicó, de Pau dos Ferros, enfim, de qualquer lugar dos mais distantes do país, lá do Acre, enfim, vale tanto quanto a decisão de um ministro do STF quando ela se torna coisa julgada. Então a sentença, a força jurisdicional, ela é uma só, ok? É claro que existe aí a questão dos recursos, enquanto não transita em julgado a decisão, você pode recorrer para modificá-la, e aí você vai aos julgadores que estão hierarquicamente superiores àquele que decidiu. Mas a força de uma sentença ela é igual, a jurisdição é una. E finalmente a definitividade. Jurisdição ela tem uma característica que a distingue, por exemplo, das decisões administrativas. Os órgãos administrativos também tomam decisões. O cidadão vai ao INSS em busca de um benefício e esse benefício é negado. Aí lá tem os órgãos de recurso, ele recorre à junta tal, ao conselho tal, e aí vai sendo negado até chega um momento em que esgota, terminou, não tem mais para onde recorrer. Isso significa que aquilo está definitivamente encerrado? Não, porque ele pode recorrer ao judiciário, e o judiciário pode mudar aquela decisão, mesmo tendo já se esgotado todas as instâncias administrativas. Então a decisão administrativa ela é mudada, ela pode ser mudada pelo judiciário, mas uma decisão do judiciário, quando ela se torna definitiva, ninguém muda mais, ela se transforma em coisa julgada, aquilo que nenhuma lei nova pode prejudicar. Então unidade, substitutividade e definitividade são as características distintivas
da jurisdição. Bom, paramos por aqui. Na próxima aula a gente continua ainda falando sobre jurisdição, elementos da jurisdição e falando sobre a classificação, os tipos de jurisdição. Até a próxima aula.